Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão Espírito. Estamos começando mais um programa e a vida continua. Hoje, como vocês estão vendo, um formato um pouco diferente, porque estamos em viagem. Então, meu nome é Henrique Lisboa e estou aqui com a Elisa. Tudo bom, Elisa? Olá, todo mundo, sejam bem-vindos. Vamos para mais um pouquinho de conversa, né? Isso mesmo. Se você está chegando agora, fique à vontade. Nós aqui gostamos muito da participação de vocês, então deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos a sua participação, queremos interagir, queremos ouvir o que você pensa. Esse momento aqui, estamos gravando, ele é um momento para vocês. Então, fique à vontade, seja bem-vindo, pode puxar sua cadeira, sentar e vamos bater um papo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, este é um canal que conversa sobre a vida após a morte, isso mesmo. Nós somos estudantes do Espiritismo há muitos anos e criamos esse canal, estamos aqui trabalhando nesse canal junto com outros amigos para conversarmos um pouquinho sobre o que significa a nossa vida agora que a gente sabe que ela continua. É um conhecimento relativamente recente na humanidade, talvez ele tenha sido sistematizado a partir do século XIX com Allan Kardec. É claro que o contato, a interação com o mundo dos espíritos já existe há milênios, desde que o mundo é mundo, mas essa sistematização, esse olhar científico para a questão da vida após a morte, ela é relativamente recente. Então, esse aqui é um canal que se propõe a discutir, sempre na base da ciência, das evidências, de quem tem pensado sobre isso, o que os conhecimentos e as evidências podem nos trazer em relação a isso, e claro, como não poderia deixar de ser, como o Espiritismo deixa muito claro, as consequências morais que isso tem na nossa vida. Nós estamos no nosso terceiro episódio deste programa, chamado A Vida Continua, em que a gente está conversando e estudando também, inspirados pelo livro homônimo, chamado A Vida Continua, que foi psicografado por Chico Xavier e pelo espírito de André Luiz. Elisa, você quer fazer uma recapitulação para a gente do que já foi conversado até aqui nos outros 2 episódios? Claro, convidando a todos, se você não assistiu ainda, clica aqui no canal, volte ali e assista, porque está imperdível também. Acho importante essa recapitulação, né? A gente tem conversado muito sobre esse aspecto científico do espiritismo, de o espiritismo ser uma ciência, e a gente sabe que não é uma ciência como as outras, porque ela tem e se baseia no paradigma espiritualista, na existência do espírito. E a gente sabe que a ciência, em geral, ela é baseada no paradigma materialista. E a gente já tem discutido e visto alguns cientistas dizendo, né, que esse paradigma materialista é tão dogmático e por afirmação e por crença, quanto o que eles afirmam que o paradigma espiritualista é. E, na verdade, a gente tem estudado, né, e visto que as evidências da vida após a morte, que a vida continua, ela tem sido estudada há muito tempo, de forma séria, por vários cientistas, muitos deles prêmios Nobel, né, da vida aí. Então, acho que se você já observa um fenômeno e desiste desse fenômeno porque ele simplesmente não pode acontecer, essa não é uma postura genuinamente científica e racional, né? E o que a gente tem observado ao longo da história, você falou aí de Allan Kardec, na época dele em especial, houve um boom dessas manifestações espirituais no mundo, muito bem documentadas e historiadas, né? Entraram aí para o cunho da história por muitas pessoas de valor daquele momento, e esse estudo foi feito dessa forma, se baseando nos fatos, nas evidências, nas coisas que estavam acontecendo, na observação de fenômenos naturais, e foi atestado por diversos deles que os espíritos, as pessoas que viveram na Terra e não possuem mais um corpo físico, continuam vivas, continuam com a sua individualidade e conseguem se comunicar conosco de várias formas. E a gente disse também nos outros episódios que esse aspecto de o espiritismo e esse estudo científico das manifestações dos espíritos seja tão difundido já, né, já ser tão conhecido assim, não conhecido por todo mundo, mas já ser uma realidade, já ser uma coisa que aconteceu, isso não traz para o espiritismo um cunho de religião. A gente conversou muito sobre isso, né?
que o fato de o espiritismo se basear em fenômenos naturais, na observação cuidadosa desses fenômenos, metódica, racional, faz com que ele seja um conhecimento como outro qualquer e que deve servir a todas as pessoas e não somente aos espíritos, porque a gente sabe que ele se tornou, né, o espiritismo acabou se transformando assim no movimento espírita, né? E a gente precisa distinguir muito essas coisas, o que é o movimento espírita, que o toma como uma prática religiosa, que tem seus cultos, suas hierarquias, suas instituições, e o que é o conhecimento espírita, que é o espiritismo mesmo, e que Allan Kardec não pretendia que fosse uma religião, e que ele não era o criador de uma religião, ele era um cientista estudando fatos naturais, né? Como Jesus também não criou uma religião, enfim, a gente conversou muito sobre isso, de que o espiritismo veio como um conhecimento para servir a todas as pessoas, da mesma forma que você lava as mãos antes da refeição, se você não tivesse essa informação, você passaria mal, mais ou menos assim. O espiritismo vem mostrar para a gente o que acontece com a gente depois que a gente morre. E todo mundo vai morrer, e vai acontecer o que vai acontecer. Não é porque eu creio ou não creio que não vai acontecer, né? A gente conversou muito sobre isso. Maravilha. E dentro das coisas que a gente conversou, como eu disse no início, a gente tem usado o livro E a Vida Continua para basear um pouco, para puxar um pouco, para nos inspirar um pouco sobre essa discussão toda, todos esses pontos que a Elisa trouxe muito bem, né? Trouxe muito bem. Só para vocês conhecerem um pouco, o livro E a Vida Continua, um livro psicografado pelo Chico Xavier, que é um médium muito conhecido aqui no Brasil. Se você está nos ouvindo, é jovem, não conhece ainda, ou é de outra religião e não conhece ainda, a gente convida a conhecer, mas ele é nacionalmente conhecido por muita gente, fez muitas obras de caridade, tem muito amor no coração, sempre foi reconhecido por esse amor, psicografou mais de 500 obras, entre elas E a Vida Continua, que nós estamos conversando aqui. E só para vocês saberem, escolhemos a obra E a Vida Continua, que também nos inspira o nome desse programa. Então, quando a gente esgotar ou chegar num ponto que a gente não vai mais trabalhar com essa obra, inspirando nessa obra, vai passar para outras, o programa vai continuar com o nome A Vida Continua, porque a gente gosta muito desse nome, acha ele muito propício para o que a gente está conversando. E a gente escolhe essa obra porque é uma obra do Chico Xavier que fala muito próximo às realidades que nós, seres humanos comuns, vivemos. Todas as obras do Chico são nessa direção, né? Mas existe um aspecto do livro A Vida Continua que é muito próximo do nosso dia a dia. Então, a gente optou por escolher essa obra para conversar, para tentar aproximar. Inclusive, a gente e outros amigos, a gente até recomenda muito quando a pessoa não conhece nada do espiritismo, não conhece nada dos estudos da vida após a morte, começar pelo E a Vida Continua é uma boa opção. Normalmente é recomendado começar pelo Nosso Lar, pelo Livro dos Espíritos, mas se você quiser começar pelo E a Vida Continua, também não tem problema nenhum, porque é um livro bem introdutório nesse sentido. E aí, nos vídeos anteriores, nós começamos a falar um pouquinho sobre uma das personagens, que é a Evelina. E a Evelina ela tem características muito interessantes, foi até tema do nosso último vídeo, então se você não viu, volta, clica aqui no canal para você ver. Foi tema do nosso vídeo a relação da religião, da Evelina com a religião. Lá no livro André Luiz descreve que ela é uma católica fervorosa, muito praticante, com uma fé muito grande, e em alguns momentos ela começa a hesitar, porque ela está à beira da morte, está com uma doença, ela sente que ela vai morrer, e ela começa a hesitar e se questionar sobre algumas questões, se ela vai encontrar o filho que ela perdeu, se ela vai encontrar o pai que ela amava tanto. Então a gente conversou bastante sobre isso, porque ela sempre teve, pela fé, enquanto viva, uma perspectiva católica, romana, da vida após a morte. E a gente conversou bastante sobre isso no outro vídeo, se existe uma fé verdadeira, uma religião verdadeira, uma religião que está certa, que está errada, o que os espíritos falam para a gente sobre o que significa a vivência religiosa aqui na Terra, qual o impacto disso na nossa vida espiritual. E a gente conversou bastante sobre isso. E um dos pontos que foi levantado é justamente esse ponto da hesitação. Do outro lado, dando sequência no livro, a gente
conhece um pouco mais do outro personagem principal da história, que é o Ernesto. E aí, Elisa, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque se de um lado a Evelina ela era uma católica fervorosa, apesar de ter os seus questionamentos, como a gente colocou, mas sempre teve muita fé, muita crença, sempre foi muito fiel ao que ela aprendeu com a Igreja Católica. Como que era a postura, como que era o jeito, como que André Luiz descreve o Ernesto? Essa pergunta é muito interessante. Acho que os livros do Chico têm esse poder, né? Assim, o Emmanuel já disse no prefácio que a gente ia se conhecer muito, como você destacou, né? Se comparando, a gente faz muito isso, a gente se compara com as situações, com as pessoas, e a gente aprende muito sobre a gente mesmo quando a gente se identifica com as situações e pessoas, né? E esse livro, ele tem esse aspecto didático, apesar de ser um livro que conta a história verdadeira desses personagens, obviamente com outros nomes, tem esse aspecto didático, porque a Evelina tem um perfil psicológico e o Ernesto tem um outro perfil psicológico, e esses perfis são muito complementares, né? Você falou que a Evelina era católica, praticante, muito fervorosa, sincera, não era uma pessoa assim que fazia só os rituais de maneira superficial, ela tinha as reflexões profundas dela, as orações, né? Não era uma pessoa muito questionadora, era uma pessoa muito de sentimento, mostra muitas preocupações sentimentais dela com o marido, né? Ela sabia que o marido não estava sendo fiel ali no compromisso do casamento, e isso fazia ela sofrer, né? Ela tinha perdido um bebê que desencadeou a doença dela, então ela vem vivendo esses dramas assim muito sentimentais, uma pessoa que abordava esses dramas de uma forma muito sentimental, né? E muito ligada à fé e tal. E o Ernesto, ele tem um outro perfil psicológico, né? Nesse primeiro momento do livro, a gente conhece pouco do passado e da família dele, mas ele se explica muito para Evelina os questionamentos que ele tinha sobre a vida, sobre tudo. E aí tem uma parte que ele fala assim: sou um procurador da verdade, livre atirador no campo das ideias. Então ele era um cara muito racional, questionador, né, estudioso, uma pessoa com uma abordagem, parece, nesse início de vida, mais intelectual do que sentimental. Então, é muito interessante porque a gente vai acompanhar ao longo do livro os desafios e as maravilhas, né, de ser de cada um dos jeitos. Assim, a Evelina, o Ernesto admira ela pela fé dela. Então, a gente vê que esse valor da fé é uma coisa que a gente vai admirar e buscar, talvez, como algo bom de se ter, de uma pessoa mais sentimental, né? E no caso do Ernesto, a gente vê que esse perfil indagador dele faz com que talvez ele se prepare para o desencarne, para a morte, de uma forma diferente, e que talvez seja interessante ter esses questionamentos, essa curiosidade. Inclusive, a Evelina pergunta para ele se ele estava... Por que ele estuda espiritualismo? Ele estava falando assim, né? Porque eu vou morrer. Então, eu me interesso em saber. Ele fala, aí a Evelina fala assim, eu entendi. É tipo como se você estivesse indo viajar para um país distante, estivesse pesquisando assim, qual que é o clima de lá, qual que é a moeda, quais são os costumes, como que é a língua, o que é valor lá, e você vai para lá. E é muito interessante esse ponto de vista, né? Porque, de fato, todos nós temos uma viagem marcada para o lado de lá. O lado em que a gente não vai ter mais o nosso corpo, mas a gente vai ter o nosso espírito, o nosso corpo espiritual, e a gente vai viver essa realidade. Como que é que vive essa realidade? E é exatamente isso que os espíritos vêm trazendo para a gente, desde a época de Allan Kardec, mas também pelas obras do Chico, que a gente vai conhecer, então, o desencarne, não é spoiler, né? A gente até deve ter falado em outro vídeo, o desencarne dessas duas pessoas, e como esses perfis psicológicos trazem determinadas formas de desencarnar, consequências dessa viagem aí, né? Acho que é mais ou menos por aí, assim, a gente consegue ver esses dois perfis e ir aprendendo com cada um dos lados. Sim. E aí é bom fazer um disclaimer, nós já falamos isso em outros vídeos, é bom explicar novamente, que não se trata aqui, assim, não é a nossa intenção, como não é a intenção do Chico, das obras espíritas, ficar julgando a religião de ninguém. Pelo contrário, a gente leu no vídeo anterior
que Kardec deixa muito claro que se a religião que você professa, ela te leva a ser uma pessoa melhor, está tudo certo. Não há mal nenhum nisso. Então, não há aqui um julgamento. Inclusive, vale a pena dizer, eu lembro de ter comentado isso no nosso primeiro vídeo, a Evelina, ao final do livro, está numa situação, aparentemente, né, claro, não é dito dessa maneira, mas aparentemente está numa situação muito mais interessante do que o Ernesto, em função dessa sinceridade de fé e principalmente desse amor. Porque a gente percebe claramente que, além dessa sinceridade na fé, Evelino também tinha uma facilidade maior de lidar e expressar as questões sentimentais, né, em relação ao amor ao próximo, ao amor a perdoar, enfim, quem lhe fez mal, e etc. Então, ao final do livro, a gente percebe, quando eles, depois dessa caminhada toda, a gente percebe que a situação dela está até mais interessante que a dele. Então, não se trata, acho que esse livro traz isso como exemplo, de não se tratar de existe uma religião certa ou uma religião errada. Pelo contrário, o errado é fazer o mal, o certo é fazer o bem. E até isso os espíritos deixam claro para a gente, né? Quando é perguntado para eles, quando esse questionamento é trazido para eles, seja pelo Kardec, seja pelo Emmanuel, pelo Chico Xavier, através do Emmanuel, é sempre mostrado que o problema é quando a gente utiliza da religião para as nossas paixões. Então, o problema é quando a religião se torna um veículo de poder, o problema é quando a religião se torna um veículo de fugas morais, enfim, quando se trata de maquiar alguma situação. Agora, o Kardec é muito claro, os espíritos também. Se é uma busca sincera, se isso te faz uma pessoa melhor, não tem erro, porque o principal ensinamento que os espíritos trazem para a gente, se é que a gente pode dizer assim, é o ensinamento de que é fora do amor, fora da caridade, que não tem salvação. Não necessariamente fora de dessa ou daquela religião. Mas, agora é interessante, só um comentário sobre isso que você está falando, Henrique, porque interessante é que então a gente pode se perguntar, então para que o Espiritismo, né? Então, já que é o amor, Jesus já mostrou o amor, né? Jesus já veio, várias pessoas aí demonstram o amor, a própria Evelina, então para que o conhecimento espírita? Qual que é a utilidade desse conhecimento, né? E aí é muito importante a gente destacar isso, porque sem as informações racionais da existência da vida após a morte, a nossa caridade, o nosso amor estão sempre com algum limite, né? Estão sempre condicionados a algum contexto cultural. Sempre a gente vai esbarrar em algum muro aí para conseguir se moralizar cada vez mais, se espiritualizar cada vez mais, se melhorar cada vez mais, evoluir. Né? Então, assim, o espiritismo ele é um grande atalho, porque a partir do momento que você tem todas as informações, você tem um convite mais claro à sua transformação íntima, né? Se em algum momento a sua fé vacilar, o seu sentimento vacilar, você tem ali o racional para te apoiar. Então, por isso que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec fala do poder que o Espiritismo tem em juntar o campo religioso com o campo racional, né? A fé e a razão. Essa junção de fé e razão essa junção é muito poderosa, né? Não mais uma fé que é dogmática e que é porque alguém falou. Não, é uma fé baseada em evidências, em fatos, em razão, em argumentos. Não mais uma razão seca de sentimento, uma razão tão dogmática quanto a fé em alguns momentos, tão material, mas uma razão iluminada pela espiritualidade superior, pela fé, pela conexão com Jesus, com os espíritos amigos, enfim. Então, olha como que é bonito o poder disso, né? Essa separação que a gente traça entre o que é racional e o que é religioso é muito daninha para a sociedade toda. Quando a gente vive a fé de uma forma irracional, a gente acaba gerando descrença nas outras pessoas, pelos enganos que a gente comete, né? E quando a gente é muito racional e desdenha qualquer expressão de religiosidade, a gente está negando tantas partes da gente mesmo, porque se nós realmente somos criaturas divinas,
essa ligação com o Pai, com o nosso Criador, seja lá o nome que a gente dê para ele, dependendo da cultura, né? Ela é essencial para nosso equilíbrio mental, espiritual, físico, né? A gente não consegue negar isso, a nossa origem. Então, tanto que é complicado a gente se isolar em algum dos lados, e o Espiritismo ele faz maravilhosamente essa junção entre razão e fé. Então, muito importante, e o fato da Evelina não ter essa abordagem, por ela ter muito amor, ela ficou bem e tudo, com certeza, se ela tivesse esse amor com mais esclarecimento, ficaria melhor ainda, imagino eu. Sim, com certeza. Que é o que vai acontecendo ao longo do livro, né? Esse amor ele vai crescendo em função do conhecimento que ela vai adquirindo com o passar do tempo lá no plano espiritual. Só um parêntese em relação ao que a Elisa falou, gostaria de complementar também, é que quando a gente fala em fé junto com a razão, fé raciocinada, que é o termo que aparece nas obras espíritas, nós não estamos falando daquele aspecto da razão, que é um aspecto que, na minha opinião, acredito que da Elisa também, né, para a gente conversar sobre isso, que é aquele aspecto frio da razão. Não é trazer para a fé o aspecto, podemos dizer, doente da razão. O que causa, na maioria das vezes, essa descrença que a Elisa colocou, porque muitas das vezes a gente embasa a nossa fé em dogmas que não se sustentam pela razão. Mas a gente pode e deve calçar a nossa fé em um solo que seja firme. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se eu acreditar que o Deus trovão é quem comanda a minha vida, no instante seguinte, a ciência desmente que existe um Deus trovão, que, na verdade, trovão é quando duas massas de ar condensadas em formato de nuvem se esbarram, causando um som e uma luz, percebe? Aí a fé que eu tinha no Deus trovão, ela vai por água abaixo, então ela gera descrença nas pessoas, porque a pessoa olha para mim e fala, poxa, mas você acredita no Deus trovão? Sendo que a ciência já provou que trovão nada mais é do que o encontro de duas massas de ar bem densas e pesadas, percebe? Então, quando a gente fala em fé raciocinada, nós não estamos trazendo esse aspecto, os aspectos ruins da razão, os aspectos doentes da razão, que nos colocam numa posição de frios, de céticos, no sentido ruim, porque existe uma postura, nós mesmos aqui falamos no início, que ser cético é interessante, questionar, perguntar, isso é uma postura verdadeiramente científica. Mas existe um ceticismo que ele é dogmático, que é sempre não, de saída já é não. Né? Então, não é esse aspecto que a gente quer trazer para uma fé raciocinada. Fé é fé e sempre será fé. Só que é preciso saber onde a gente está pautando a nossa fé, uma vez que, se a gente estiver pautando num dogma, principalmente se for um dogma, só de ser dogma já é uma questão, né? Mas se for um dogma que a ciência já desmentiu, que a ciência já deixou claro, que os conhecimentos, que as evidências já deixaram claro que não existe, então aí sim é uma fé não raciocinada, né? O Kardec, os espíritos, eles têm uma frase que é maravilhosa, que a frase é: a verdadeira fé é aquela que você pode confrontar com a razão em qualquer época da humanidade, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Isso é a verdadeira fé. E aí eu remonto, só para encerrar essa parte, procurem saber, a gente pode depois trazer isso aqui, qual é o conceito de Deus que o Espiritismo traz. Porque se a gente ficar pensando naquele Deus velhinho, barbudo, sentado numa cadeira com cajado, que em alguns tempos, espero que hoje não mais, mas em alguns tempos já foi dogma para muita gente, já foi artigo de fé, isso não se sustenta. E está no imaginário das pessoas, né? Às vezes nem é pregado isso nas religiões, nos templos, mas está no imaginário das pessoas, né? Que Deus é um juiz, ou algum rei, ou alguma coisa assim, muito humana, a gente transfere essas imagens, né? E acho interessante mesmo essa sua sugestão. E o que seria para o Espiritismo
uma fé em Deus raciocinada. Você pode ter fé em Deus? O Espiritismo, os Espíritos dizem que sim, que deve, que a razão nos indica para a existência de Deus. Mas qual Deus? E aí que entra a fé raciocinada. Pensar nesse velhinho não se sustenta pela razão. Agora, pensar na causa primária de todas as coisas, que é o conceito que o Espiritismo traz, essa sim se sustenta na razão. Não estou dizendo que Deus tem a forma de humano, não estou dizendo que Deus tem vontades de humano, que tem sensações humanas, estou dizendo que Deus é a causa primária. Tudo no mundo, eu não, né, os espíritos, tudo no mundo tem uma causa, absolutamente tudo tem uma causa. A gente fica sempre tentando, a ciência trabalha em encontrar a causa das coisas. Então, a causa de chegarmos aqui hoje, todas as ciências, não só as biológicas, não só as físicas, né, não só as ciências duras, como elas são chamadas, mas as ciências humanas também. Tudo a gente fica remontando e tentando buscar as causas. Tudo tem uma causa. Qual é a primeira causa de tudo? O Big Bang? E quem que trouxe, quem causou o Big Bang? Não é muito mais estranho a nossa razão tentar admitir que a primeira coisa de todas não teve causa? Não é muito mais, não causa mais estranheza a nossa razão a gente achar que o nada, o acaso, um dia, sabe-se Deus lá por quê, iniciou tudo? Não é muito mais estranho do que a gente pensar que talvez é a gente que não conheça a causa e por isso a gente diz que ela não existe? Não é porque eu não conheço que não existe. Então, quando a gente fala em fé raciocinada, é um pouco nessa direção. Nas palavras do Cristo, né? É uma casa solidificada sobre a pedra, para que a gente possa crer com tranquilidade. Crer num Deus, na existência de um Deus, que é causa primária de todas as coisas, e daí deduzir o que ele não pode deixar de ser, é muito mais sólido do que a gente ficar crendo no Deus trovão, por exemplo, para ficar no exemplo que eu trouxe antes. Ou no Deus barbudinho, sentado num trono, etc, etc. Porque Deus causa primária, ele dificilmente vai causar descrença em alguém porque não vai se decepcionar com isso. Não é possível se decepcionar com isso, a não ser... É um conceito bem completo, né? A não ser que você negue que existe alguma coisa no universo que não tenha causa. Mas, né, não é porque a gente não conhece que não existe. Então, só para fazer esse disclaimer, mas é isso. O Espiritismo trabalha sempre nessa perspectiva da causa da fé raciocinada. E aí, Elisa, eu queria entrar no nosso assunto, para a gente ir até arrumando para o final, porque a gente tem feito vídeos longos, mas a ideia não é essa. A ideia, na verdade, a gente deixa livre. Começa a falar e não para, né? Graças a Deus a internet permite que a gente coloque vídeos grandes, enfim. Mas a ideia é também ser sucinto, até porque hoje em dia o tempo está escasso. E para a gente não ficar incentivando as pessoas a assistirem o vídeo do X. Mas a gente sempre tem tentado trazer, nesses vídeos que nós estamos fazendo, no programa E a Vida Continua, e os programas aqui do canal Conexão Espírito, a gente sempre tem tentado trazer evidências. A gente sempre tem tentado trazer nomes de cientistas, quem já está estudando, e assim, a gente topou muito esse processo, porque é uma lista infinita. A gente vai poder fazer vídeo para essa, para a próxima, para daqui a 3 encarnações, porque é muita gente estudando. Então, tem um aspecto que nos chamou muita atenção, Elisa, e eu queria que você falasse para a gente, no livro A Vida Continua, que a gente fez uma relação com a EQM, com as experiências de quase morte. Descreve para a gente um pouquinho qual foi a ideia que a gente pensou. Na verdade, tem uma descrição no capítulo 5 do E a Vida Continua sobre o processo de despertar da Evelina no plano espiritual, no mundo espiritual, após, né, a morte dela. E as reflexões que ela vai tentando construir na memória, assim, ela acorda meio atordoada e começa a construir na memória o que ela tinha passado desde o desencarne, né? E a forma como ela narra mostram muitos aspectos que os cientistas que se dedicam à pesquisa da experiência de quase morte narram o que acontece no momento dessa morte.
né? No caso da experiência de quase morte, as pessoas têm morte cerebral, de uma parte do cérebro fica sem funcionar, o córtex cerebral fica sem funcionar, mas todo o resto do corpo funciona. Então, ela não tem os sentidos funcionando. Ela não está consciente no plano físico. Mas, depois que ela volta, ela consegue narrar uma série de experiências que elas passam, essas pessoas passam, e essas experiências são chamadas experiências de quase morte. Quer dizer, o corpo quase morreu, né? Mas ela teve os sentidos, continuaram funcionando, apesar de o corpo não estar funcionando. Então, isso é muito interessante, porque tem trazido evidências de que a consciência não é um produto do cérebro em pleno funcionamento, mas, pelo contrário, o cérebro é que expressa aquilo que a consciência, como vocês estão chamando de consciência, nós chamamos de espírito, está falando, pensando, a vontade, várias outras coisas, são atributos do espírito e não do cérebro. E o cérebro é apenas um receptor desse sinal, vamos dizer assim, né? E essas pessoas que contam o que aconteceu com elas quando elas quase morreram, nesse momento de desconexão com o corpo, é muito semelhante com aquilo que a Evelina narra, quando ela começa a relembrar as coisas que aconteceram para ela nesse processo de desencarne. No caso da Evelina, o André Luiz, que é o espírito que narra a história do livro, é que está contando o que ela sentiu, né? No caso das experiências de quase morte, a própria pessoa volta e fala, eu vi isso, aconteceu aquilo, eu encontrei com fulano, enfim. E aí eu vou ler, então... Beleza. Pode falar. Só antes de você ler, eu queria só deixar claro que nós temos ciência, nós temos consciência de que, para a ciência, a consciência, ou seja, a gente saber quem nós somos, as nossas ideias, as nossas vontades, o nosso pensamento, tudo isso, para a ciência mainstream, né, a ciência dada, a ciência majoritária, tudo isso que eu falei, pensamento, vontade, consciência, tudo isso é produto do nosso corpo. A ciência ainda não admitiu que há algo fora disso movimentando o nosso corpo. Para a gente, já é muito claro, a gente tem trazido, a EQM, acho que explicita isso de uma maneira muito interessante. Mas só para deixar claro que para a ciência moderna, a ciência atual, né? A ciência material e, portanto, materialista, a causa da consciência, ela não está independente do corpo. Uma vez que o corpo morre, apaga-se a consciência, acabou a consciência. E aí, algumas dessas evidências que nós vamos trazer, não só da EQM, mas de outras, há outras questões para serem trazidas aqui também, elas vão mostrando que como pode, e aí essa que é a pergunta, como pode uma pessoa que esteve com seu cérebro desligado, em uma situação de morte cerebral, em uma situação de sentidos obnubilados, sentidos desligados, ou seja, não estava entrando informação pelos sentidos, nem pelo ouvido, nem pelo olho, nem pelo cheiro, nem pelo tato. Como pode eles voltarem desse estado, porque foram ressuscitados, né, num procedimento médico que é comum de reanimar o paciente, eles foram salvos, eles foram reanimados. Como pode, se a consciência é produto do cérebro, como pode as pessoas verem o que viram, relatarem o que relataram, viverem o que viveram? Então, essa que é a pergunta que a gente precisa fazer. Eu imagino que a ciência se faça essa pergunta também. Mas aí a gente vai percebendo que, por que então não admitir que há algo além? Será que isso já não é evidência suficiente? Até porque a gente não está falando de um caso. Está falando de centenas de milhares de casos. Talvez você que nos ouça, talvez possa conhecer alguém que já passou, ou você mesmo ter passado por isso. Mas escreve para a gente, desculpa interromper, Elisa, mas escreve para a gente o que está lá no livro, por gentileza. Só antes de ler, então, só contar algumas coisas que as pessoas que viveram experiências de quase morte costumam relatar. Né? Tem o Dr. Raymond Moody, é um psicólogo da Universidade da Virgínia,
E ele pesquisou durante dezenas de anos esse assunto, e ele vem trazendo o que normalmente acontece, os padrões, né? Ele vem descrevendo os padrões de fatos que as pessoas relatam dessas experiências. Relato por relato é o que a pessoa viveu, ela não tem como comprovar que a consciência dela estava realmente existindo, se não foi uma alucinação, que são algumas hipóteses que alguns cientistas materialistas levantam. Claro. Mas muitos desses casos, né, tem algumas informações subjetivas, como eu disse, que não dá para verificar, mas muitos desses casos trazem informações que são verificáveis. Então, a pessoa está na mesa da cirurgia, acontece a morte dela cerebral lá, a parte do córtex para de funcionar e ela está lá nesse estado assim de quase morte, e essa pessoa consegue se ver acima do corpo, ver o corpo, ver a sala de cirurgia, ver o médico, descreve as conversas que o médico teve nesse momento em que ela estava inconsciente, com as enfermeiras, enfermeiros, descreve o que o marido, a esposa, os familiares estão falando do lado de fora, porque essa pessoa se vê fora do corpo também e pode se movimentar, né, pelo hospital, enfim. Então, assim, quando essas pessoas voltam, elas contam, olha, eu vi que você fez isso no meu corpo, que você usou tal instrumento cirúrgico, ou às vezes um instrumento raro, que não é um instrumento comum, e a pessoa consegue descrever o instrumento, né? Falar a roupa que as pessoas do lado de fora estavam usando, o que elas estavam conversando, coisas que são verificáveis. Isso mostra que elas tiveram acesso à informação enquanto o corpo não tinha condição de processar essas informações. Então, por isso que a experiência de quase morte traz essa evidência de que a consciência, ela independe do funcionamento do cérebro e do corpo. E alguns relatos que as pessoas têm são muito concordantes com o relato de desencarne da Evelina. E aí posso ler, então, que é o seguinte, que ela conta. Evelina despertou num quarto espaçoso com 2 janelas, deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou. Diligenciou recordar-se, assentando contas da própria situação. Então, ela começa a tentar lembrar, ela acordou meio atordoada e começa a tentar lembrar. Como teria entrado na amnésia de que estava tornando agora à tona da consciência? Desemperrou a custo os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente. A princípio, indescritível pesadelo lhe conturbara o repouso começante. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável. Percebera-se movendo num mundo exótico de imagens que a faziam regredir na estrada das próprias reminiscências. Recapitulara, não sabia como, todas as fases de sua curta vida. Ela faleceu com 26 anos, né? Sim. Voltara no tempo, reconstruíra todos os dias já vividos. Essa ideia, que já até é um senso comum, né, de que essas experiências da morte trazem um flash de toda a vida, que vem à memória toda a vida num segundo, você vê todos os episódios da sua vida. Isso é uma recorrência, assim, nessas narrações de experiência de quase morte, e dos espíritos também. Muitos deles contam isso, né, mediunicamente, depois vêm contar como que foi esse processo de desencarne. Muitos relatam que houve essa recapitulação da vida inteira, né? Nesse filme que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela nos quadros mais íntimos do ser, ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente os vizinhos espantados ante a morte do pai, sem compreender a tragédia que se lhe abatia sobre a casa. Eu pulei um pedaço aqui, mas está falando que ela rememorou a morte do pai dela, que aconteceu quando ela tinha 2 anos de idade. Quer dizer, poucos de nós conseguem recordar dessas informações dessa primeiríssima infância ali, né? E ela conseguiu recordar, assim, com muita clareza e continua descrevendo essa memória. Depois, registrar a impressão de tremendo choque, algo como que se lhe desabotoara no cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Ela também teve essa visão dela acima do corpo, né, dela vendo o próprio corpo adormecido. Logo após, o sono invencível, de mais nada se apercebera. Então, no caso dela, aí já é uma coisa
individual, né? Que a gente não vê em todos os casos. Essa visão do corpo e depois o adormecimento, e ela vai acordar, então, nessa espécie de hospital lá no plano espiritual. Mas esse momento aí do desencarne, esse momento em que a pessoa vê o próprio corpo e sabe que está fora dele, não é da mesma forma para todo mundo. A gente sabe, por relatos espirituais, de muitos espíritos, de muitas pessoas, que muitas delas, às vezes, nem acreditam na vida após a morte, elas não saem do corpo, elas só existem no corpo. Então, o espírito fica meio que preso no corpo, né? E, às vezes, o processo de desligamento pode ser mais lento, aí as variações de morte desse processo de desencarne e desvinculação do corpo variam ao infinito, né? Do mesmo jeito que não existe uma pessoa igual a outra, não existe uma morte igual a outra. Nesse caso dela é que esse aspecto aconteceu com ela. Claro, né, tem padrões, várias pessoas vão ter esse adormecimento, várias pessoas ficam presas no corpo, mas querendo dizer assim, que não é o que aconteceu com ela, não é a regra, não. Mas esses padrões interessantes, né, de ver a vida inteira, ver a luz, por exemplo, ver um túnel de luz, muitos relatam isso. Muitos relatam isso. Tem experiências de quase morte que tem relatos de situações difíceis no plano espiritual, de visões ruins, como ela relatou aqui, esse pesadelo acontece também. Não são todas as experiências de quase morte que são super positivas, mas uma coisa é quase senso comum, que elas são muito transformadoras, porque elas trazem esse senso de realidade espiritual, de que eu não sou só isso aqui, a vida não é só isso aqui, tem um propósito maior para as coisas, sendo boas ou ruins, essas experiências trazem uma transformação muito grande, de rumo de vida, de propósito de vida para as pessoas. Muitas delas, quando voltam dessas experiências de quase morte, mudam de carreira, trocam relacionamentos, mudam as situações, as prioridades, as buscas, os focos na vida, né? E acho que esse é muito interessante, porque traz esse senso de realidade espiritual muito concretamente. Eu acho que é uma experiência que seria útil para todos nós, né? Seria muito importante para todos nós termos algum tipo de experiência desse sentido, seja no sonho, seja nessa experiência de quase morte, não que a gente precise ficar doente e morrer, mas essa experiência espiritual, né? Esse contato com a espiritualidade de uma forma tão concreta, é quase física, é muito importante para a gente sentir na pele, porque a gente fica estudando e sabendo dessas informações, às vezes, de uma forma teórica, e a experiência tem outro peso, né? Sem dúvida, o peso da experiência é muito forte, mas acrescentando o que você falou, eu acho que esse é o ponto, até para a gente encerrar, esse é o ponto que nós sempre trazemos aqui nos vídeos, falando que esses conhecimentos, eles precisam, não adianta só a gente saber deles. Se a gente só estiver sabendo deles, talvez a gente não esteja entendendo eles. Porque quando esse conhecimento vem à tona para nós, quando esse conhecimento aparece na nossa vida, ele precisa ser tão transformador quanto as experiências de quase morte que muitas dessas pessoas já tiveram e transformaram as suas vidas. Porque esse é viver na perspectiva de que não somos que quem produz a nossa consciência não é o nosso cérebro, que o cérebro é apenas uma máquina, é apenas um instrumento do qual o nosso espírito se serve para se manifestar. Viver a partir disso precisa transformar a nossa vida. Porque se não estiver transformando, a gente não entendeu o alcance disso. A gente não entendeu a dimensão disso. E aí, volta, enquanto você falava sobre a experiência de quase morte, eu me lembrei da pergunta que você mesmo fez agora há pouco, quando você falou assim, então, qual que é o grande... Se o que a gente está falando aqui sobre a vida do espírito, a vida da consciência, a vida após a morte, se tudo isso é um fato, se um dia todos nós saberemos disso, porque se tratam de leis, assim como a gravidade, qual que é a vantagem de estudar sobre isso? Está aí a vantagem. A vantagem é não precisar passar por experiências como essa. A vantagem é não precisar esperar vivenciar uma experiência de quase morte, que por mais transformadora que seja, não é fácil. Estamos falando de uma experiência de sofrimento. Não estamos falando de uma experiência de festa, de parque aquático. Estamos falando de uma experiência de sofrimento. Uma pessoa que está na mesa de cirurgia. Ela não está ali para passear. Provavelmente, na maior parte das vezes, ela está ali para ser salva.
para ter seu corpo salvo por alguma doença, por acidente, enfim, seja qual for o motivo. Então, saber dessas coisas nos leva a isso. Ajuda nesse processo catalisador, ou seja, acelera um processo, talvez se a gente fechar os olhos para isso, vai demorar milênios para a gente vivenciar, e evitando da gente passar por esse sofrimento, e traz para a gente essa perspectiva da gente não precisar realmente passar por... Eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo. Mas é um pouco isso, assim. Sim. A perspectiva de que isso precisa ser transformador na nossa vida. Saber dessas coisas, conhecer essas coisas e depois viver normalmente é o que a maioria dessas pessoas que tiveram experiência de quase morte não fez. Não voltou a viver normalmente porque sentiu na pele o que nós estamos conversando aqui. Temos a oportunidade de viver sem precisar cravar na pele. Claro que... fala isso, né? Fala dessa questão da pessoa que aceita o fenômeno, mas não utiliza ele para se transformar. Ele vai falando 3 tipos de níveis de compreensão dos fenômenos, né? E o mais avançado, vamos dizer assim, é esse que você está falando, daquele que admite o fenômeno e todas as suas consequências morais, todas as suas consequências de melhoria íntima, né? Então, é muito importante mesmo. O espiritismo veio para mudar a cultura. Pensa numa sociedade em que todo mundo admite tranquilamente que é um ponto passivo, um senso comum, de que nós viveremos para sempre. É uma sociedade totalmente transformada. A gente não pode esperar que todo mundo se modifique, porque isso ainda vai demorar. Mas se a gente modificar a nossa vida, se a gente não pôr na cultura, se a gente começar a questionar se essa cultura tão materialista, né, tão materialista, vale para quem acredita em a vida após a morte, a gente vai começar a mudar muitas coisas no nosso dia a dia, né? Com certeza, com certeza. E esse canal é para isso, é para a gente conversar sobre essas coisas, é para a gente caminhar junto, é para a gente entender como que isso tudo funciona, pisar em solos firmes para que a gente possa seguir com a nossa fé, porque, sem dúvida, a vivência da fé é fundamental. Um dia a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar só sobre esse assunto. E a gente espera a sua participação, então, como a gente falou, deixa aí seu comentário, deixa seu joinha, se inscreva no canal. A gente agradece muito as pessoas que já estão fazendo isso, já estão se inscrevendo, já estão comentando, já estão trazendo feedback para a gente. Então, queremos a sua participação também. Então, não deixe de participar conosco. Nos siga também no Instagram, o link está aqui embaixo, nas outras redes sociais estiverem disponíveis, e voltamos numa próxima oportunidade. Eu queria encerrar também agradecendo todo mundo por tudo, pela companhia, né, as pessoas que têm compartilhado nossos vídeos na internet, no Instagram, e dizer que as coisas que a gente fala aqui, gente, não é da nossa cabeça, tá? Essas coisas a gente está falando de muitas leituras, Allan Kardec, Chico Xavier, então, assim, acho que vale a pena sempre ir para esses livros, para essas fontes, e vocês estudarem e buscarem por vocês também. A gente pode ter muitos erros de apreciação aqui, com certeza teremos, tá? Mas muito obrigada pela audiência de vocês, pela paciência, pelo carinho. Bem lembrado, bem lembrado. Eu ia falar sobre isso também, foi bom que você lembrou. A gente falou isso, vai falar isso sempre. Vá você também atrás das fontes. A gente traz aqui as referências, porque são aquelas que a gente já peneirou. Mas vá você também fazer essas leituras, não fique só esperando que a gente fale, não. O espiritismo ele é muito nesse sentido proativo. A gente levanta a bola, mas né, na intenção de que vocês leiam os livros, vejam os experimentos, estudem sobre os cientistas que a gente está trazendo, porque o espiritismo, ele, como a gente disse, ele não tem dono, ele não é uma religião, ele é para todos, é para mim, é para o católico, é para o ateu, é para todos que precisarem dele, assim como a matemática, a geografia, enfim, a gravidade, por aí vai. Então, vá você também, leia, comente, tire suas conclusões e compartilhe com a gente. Estamos aqui para isso. Com certeza. Muito obrigado, pessoal. A gente volta numa próxima oportunidade. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, até a próxima.